Fala, amigões! Graça e paz. Como é que vocês estão? Graças a Deus por tudo. E eu quero já começar esse vídeo agradecendo as pessoas que têm nos seguido, têm nos acompanhado. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, assim como Ele tem abençoado a minha. Sou grato a Deus pela vida de vocês. E o meu desejo é tão somente que a palavra do Senhor enriqueça a vida de vocês, como tem enriquecido a minha, dos meus amigos, que nós estamos nesse propósito de todos os dias de janeiro, um capítulo de Provérbios. E hoje, dia 19, não seria diferente. Estamos no capítulo 19 de Provérbios e já quero trazer aqui algumas meditações, algumas lições extraídas, compartilhar com vocês e que Deus possa nos abençoar e nos ajudar e falar ao nosso coração através dessa meditação. Provérbios capítulo 19, o primeiro versículo, ele já começa um versículo assim muito enriquecedor. Como eu já tenho falado, se você já tem me acompanhado, alguns capítulos de Provérbios, eu acredito que até o capítulo 15, ele traz lições, provérbios, sabedoria, mas sempre encapsulada dentro de uma história, ele sempre traz uma narrativa e com isso ensina. A partir do capítulo 16, ele começa a mesclar cada verso um provérbio, cada verso uma lição. Vai até o capítulo 22, versículo 16, nesse formato de cada verso uma lição, um provérbio, uma sabedoria, ou seja, são provérbios enriquecedores mesmo, muito ricos, para extrairmos lição. E aqui eu também quero entrar nesses versos, por mais que não tenha um assunto lógico, Provérbio 19, ele tem sim alguns versículos que ele chama a atenção com um tema recorrente, mas também tem muitos versos isolados de sabedoria. E eu queria começar com esse versículo primeiro, que diz o seguinte: é melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. Gente, Provérbios aqui está nos ensinando o seguinte: a pobreza não é consequência de uma vida de pecado. Por mais que, se você não tiver uma boa gestão dos recursos que Deus tem dado a vocês, isso caracteriza que você não tem sido uma pessoa sábia, não tem sido uma pessoa que tem cuidado daquilo que Deus tem lhe dado. Mas ser pobre em si não é pecado, consequência de pecado. Muitas das vezes, realmente, nascemos e vivemos em situações difíceis e tudo bem. Por quê? Porque o pecado, porque a pessoa, ela pode ser pobre, como diz aqui no versículo 1, e ser uma pessoa honrada. É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo, ou seja, que ser uma pessoa rica e desonesta. E o maior exemplo disso, eu anotei aqui, foi Jesus e a sua família. Na verdade, Maria e José. No livro de Lucas, ele nos dá indícios de que Jesus veio de uma família realmente pobre. Diz assim no capítulo 2, versículo 24. 23. Pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram sacrifícios exigidos pela lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. O que quer dizer isso? É que quer dizer, na verdade, na época de Jesus, os sacrifícios, os animais sacrificados eram sempre medidos e recebidos de acordo com a condição financeira da sua família. Ou seja, quem tinha condições oferecia um cordeiro, mas no caso de Jesus, que vinha de uma família pobre, e Maria e José aqui sacrificaram 2 rolinhas ou 2 pombinhos, que é justamente caracterizando essa família de, de pessoas que realmente são pobres. É justamente esse cenário que eu quero trazer, mas, como eu já disse, pobreza não caracteriza uma pessoa sem honra. Não, não caracteriza. Porque é melhor ser pobre e honesto do que ser desonesto e tolo. Isso só para a gente entender o quanto de sabedoria e de lição que tem aqui neste capítulo. Mais adiante, no versículo 8, o versículo 8 diz o seguinte: quem adquire bom senso ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento prospera. Eu anotei o seguinte: busque o entendimento, ame a si mesmo
e com certeza você prosperará. Nesta busca, o resultado de quem adquire a sabedoria é a prosperidade. Não tem, Salomão já está nos mostrando aqui, não tem como você não prosperar se você adquirir o bom senso, amar a si mesmo e der valor ao entendimento. É o resultado. Quem dá valor ao entendimento prospera. É isso que Salomão está dizendo. No versículo 17, outro versículo que vem também remetendo mais uma vez ao versículo 1. Quem ajuda os pobres, empreste ao Senhor. Ele o recompensará. Esse é um versículo que muitas das vezes é até usado, né, por muitas pessoas. E eu entendi o seguinte aqui: temos a promessa que se formos generosos com os necessitados, ele recompensará. Portanto, lembre-se do que Jesus ensinou em Lucas, capítulo 6, versículo 35. Olha só, vamos lá, só para a gente entender. Salomão está ensinando aqui, no versículo 17, quem ajuda os pobres, empreste ao Senhor, ele o recompensará. Jesus, lá em Lucas, já ensinou o seguinte, reforçando, na verdade, aquilo que Salomão tinha ensinado. Portanto, ama os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então, a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo, de fato, como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e perversos. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Entendeu? Olha só, enquanto Salomão está dizendo, quem ajuda os pobres empreste ao Senhor, ele recompensará, Jesus está confirmando. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estão agindo de fato como filhos do Altíssimo. Então, meus irmãos, devemos ser generosos. Essa é a maior lição desse verso que Salomão tem nos ensinado. Outro tema aqui também, que é recorrente em Provérbios, é o do versículo 24, que fala o seguinte: o preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O tema da preguiça aqui é tratado com um toque de humor irônico de Salomão. Já pensou você ser tão preguiçoso ao ponto de não ter coragem de estar com um alimento na mão e não levar à boca? O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. Então que Deus tenha misericórdia do preguiçoso e que nós não sejamos essa pessoa, de qual Salomão está usando até aqui um humor irônico para nos ensinar a não ser preguiçoso. E o outro verso aqui é um verso que me chamou muita atenção e eu percebi que a partir aqui do versículo, deixa eu ver, eu anotei aqui, a partir do versículo 13, Salomão ele traz essa recorrência aqui falando como se estivesse falando do filho, para o filho. O filho tolo é uma desgraça para o seu pai. Depois ele sempre vai tratar como se estivesse ensinando de pai para filho também. Discipline seu filho enquanto há esperança. A gente vai ver sempre essa questão aqui do filho. O versículo 26, o filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. No versículo 27, que é esse que eu vou falar agora, meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. Salomão aqui, nesses versos, ele está dando esse foco na questão do ensinamento de pai para filho e como o pai também deve se portar diante dessas situações. Ele está falando justamente isso, filho meu ou pai, né? Então, o que é que diz aqui? Eu anotei o seguinte: se você ouvir uma instrução, não dê as costas. Pratique, guarde no seu coração e pratique aquilo que você tem aprendido. É isso que Salomão está dizendo aqui no versículo 27. Filho meu, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. Se você deixar de praticar a instrução,
você dará as costas para o conhecimento adquirido. Então, nós estamos hoje no capítulo 19, já temos aprendido muito, mas já é a hora de pôr em prática aquilo que temos aprendido. Porque se a gente deixar de ouvir, se a gente der as costas para o conhecimento, se a gente não praticar, a gente está justamente fazendo isso, dando as costas para o conhecimento. E Jesus, ele também tem um ensinamento sobre isso. No capítulo, Mateus capítulo 7, no versículo 24, o versículo 24 e o 26. Olha o que aqui Jesus fala sobre de quem adquire conhecimento e não pratica. Jesus fala o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Mas aí vem o versículo 26. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Reforçando mais uma vez o ensinamento de Salomão. Se você deixar de ouvir a instrução, se você deixar de praticar os ensinamentos adquiridos na santa palavra de Deus, você dará as costas aos conhecimentos. Então, meus irmãos, meus amigos, que nós sejamos sábios, que nós sejamos filhos sábios, que ouvem a instrução de um Pai amoroso, que é nosso Deus, que ouve a instrução de Jesus nos ensinando que se a gente praticar as palavras ensinadas por eles, seremos sábios, como uma pessoa que constrói a casa na rocha, onde muitas das vezes as adversidades virão, mas a nossa sabedoria nos dará fortaleza, segurança para enfrentá-las. É isso que Jesus tem nos ensinado, é isso que Salomão tem nos ensinado, é isso que a palavra de Deus tem nos ensinado. O filho insensato, ele traz ruína para si mesmo e sobre os outros. É praticamente alguns temas desses versos que eu falei para vocês aqui do capítulo 19. Mas o filho sábio, ele é o contrário disso, daquilo que traz vergonha, é o contrário do filho que traz vergonha para o seu pai, para a sua mãe, desonra pública, como diz no versículo 26. Que nós sejamos filhos sábios, que praticam e que ouvem a palavra de Deus. Meu desejo é que o Senhor continue abençoando vocês. Amanhã estaremos aqui novamente. Que Deus abençoe. Valeu, amigões!